Bom dia, irmãos queridos. Voltando ao trabalho, voltando aqui à minha sala, à disposição dos irmãos. Depois de férias, né? Depois de um pequeno descanso, estamos aí de volta, procurando fazer pela igreja tudo aquilo que é possível, tudo aquilo que eu consigo fazer nas minhas limitações, não é? Bom dia a você, bom dia a cada um dos irmãos, a todos aqueles que estão nos vendo, que estão me vendo nesse momento. Eu quero trazer para você uma palavra a respeito do momento que nós estamos vivendo. E para falar a respeito disso é necessário que nós entendamos a história da igreja. Olha, em Atos capítulo 2, versículo 42 até o 47, a Bíblia nos conta a história da igreja primitiva. Uma igreja que lutava, uma igreja que nasceu do sacrifício de Cristo, que era firme na doutrina, onde havia temor, mas havia algo nessa igreja que fazia com que ela impactasse as suas cercanias, não é? Os seus vizinhos, as pessoas que tomavam ciência e conhecimento daqueles irmãos, que era a comunhão da igreja. A igreja tinha plena comunhão, e a plena comunhão trouxe muitas pessoas para a igreja. Nós vemos que a palavra de Deus no final do versículo 47, a palavra de Deus nos diz que enquanto eles viviam essa comunhão, Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Isso permaneceu na vida da igreja. Mas a partir desse momento, entra em curso na história da igreja a maior perseguição já vista. Interessante que ela impactava, que havia simpatia dos de fora, mas havia uma ideia, havia um mal que perseguia a igreja e que continuou perseguindo durante todo esse tempo. Então aquela igreja impactada, a igreja que se reunia, a igreja que tinha a alegria da reunião, de partir o pão, de estar juntos, foi perseguida e escorraçada. Todos os apóstolos, com exceção de João, foram martirizados. Nunca a perseguição foi tão grande. Até a Idade Média, quando a igreja viveu a Era das Trevas, em que os cristãos eram jogados aos leões e não havia então essa comunhão que a igreja tinha, que era propriedade da igreja, que era a alegria da igreja. O que isso tem a ver conosco hoje? Tem a ver, irmãos, que infelizmente essa é uma tática diabólica de afastar a igreja da sua comunhão. Os irmãos, quando separados, deixam de ter as mesmas práticas, se sentem desamparados. E isso ocorreu com a igreja de Jesus. A igreja se reunia então, por causa da sua fé, nas catacumbas, nos cemitérios, em covas, onde era possível a igreja se reunir para adorar o Senhor. Acabaram-se as festas, acabou-se a alegria, acabou-se o partir o pão de casa em casa. Tudo isso, irmãos, foi um período muito grande, chamado Era das Trevas, que a igreja viveu, e ela viveu desde a igreja primitiva, essa perseguição, e Paulo vai falar isso muito bem, Pedro vai falar isso, os apóstolos escreveram a igreja em perseguição, a igreja que era perseguida. O que o diabo fez, irmãos, foi tirar a comunhão da igreja. E agora eu peço a sua atenção para o tempo que estamos vivendo. A igreja tem perdido a sua comunhão, a sua alegria em estar junto. E agora, por causa de um vírus, não a perseguição humana aqui no Brasil, embora em outros lugares isso continue acontecendo. Há uma perseguição real. Mas no Brasil, a perseguição agora é por causa desse vírus, dessa maldita doença que agora tomou proporções incontroláveis. Incontroláveis. Então, irmãos, o meu chamado à igreja hoje, nessa volta, é para que nós não abramos mão da nossa escola dominical e do nosso culto, que são os únicos momentos em que nós podemos estar juntos para cultuar o Senhor. O grande problema, irmão, da igreja hoje é que o mundo criou várias distrações. E se a igreja não prestar atenção, ela cai nessas distrações. Ela cai nesses momentos vazios do mundo e deixa de ter essa plena comunhão com o Senhor. Se não podemos ter comunhão muito forte uns com os outros, por meio da presença, por meio do partir o pão, por meio dos nossos almoços, por meio das nossas
do nosso cafezinho, do nosso chazinho, nós precisamos entender que é um momento em que nós precisamos cuidar uns dos outros, cuidar da nossa vida, ter muita e plena consciência de que nós precisamos cuidar uns dos outros. Estamos agora, íamos, a partir de fevereiro, já ter o nosso almoço, não é? Voltar ao nosso almoço, voltar às nossas comunhões aqui na igreja, normalmente, mas agora nós somos impedidos, irmãos, por causa dessa pandemia e por causa das proporções que isso está atingindo no Brasil e no mundo. As restrições já começaram, os decretos já começaram, mas eu peço aos irmãos, não descuidem da sua fé, não deixe que o mundo tome para ele a atenção que só o Senhor requer de você, que é crente em Senhor Jesus. Não teremos, obviamente não teremos os nossos cafezinhos após o culto, a nossa alegria costumeira de estarmos juntos após os cultos, após a escola bíblica dominical. Precisamos ter cuidado, não é? Entre nós há pessoas sensíveis, e não só entre nós, entre nossas famílias, nossos amigos, as pessoas que encontramos. É preciso ter muito cuidado, cuidar da máscara, da higienização, é preciso ter esses cuidados, não é? Então nós não teremos o nosso almoço em fevereiro, não teremos as nossas comemorações normais, as reuniões ficam restritas, nós precisamos ter esse cuidado. O nosso cuidado, irmãos, graças a Deus tem me preservado dessa doença até hoje, não é? Tomei as 3 vacinas e mesmo antes das vacinas, graças a Deus, Deus me preservou de ter essa doença. Mas eu sei de pessoas que, como eu, não podem tê-la, porque de alguma maneira ela irá se agravar, a não ser que Deus, de forma muito bondosa e muito maravilhosa, cuide de nós, como Ele tem feito até agora. Irmãos, embora essa cepa não seja tão avassaladora no sentido de morte e de internações graves, ela se espalha com muita rapidez e ela vai encontrar pessoas que não têm proteção alguma, pessoas que carecem de cuidados especiais. Por isso nós estamos nesse dia, nesse início meu de trabalho desse ano, nessa volta, não é? Depois do início do ano, fazendo aqui aos irmãos um apelo. Vamos ter cuidado, irmãos, vamos cuidar uns dos outros, mas não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Não deixe que o diabo roube a sua alegria de congregar apenas porque você não pode estar com os irmãos após o culto. Isso não é motivo. Não ter o almoço não é motivo para nós não congregarmos, para nós não estarmos na escola dominical e no culto. Ainda podemos ir, irmãos. O local de culto está preservado. Deus nos preservou, Deus tem guardado esse lugar para que você tenha alegria nele. A palavra de Deus, nos Salmos, diz que o partão encontrou o ninho, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Nós encontramos os altares de Deus, a casa do Senhor, que ainda está firme nesse lugar. A nossa fé não esmoreceu, a nossa vontade de trabalhar não esmoreceu, mas nesse momento, irmãos, eu peço a todos, tenham muito cuidado. Cuidado dos seus, cuidado da sua família, cuidado de todas as situações que você possa se envolver. Deus proteja a sua casa, Deus te guarde, não é? De que, se você ainda não teve essa doença, que ela não se aproxime de você, e se aproximar, que ela seja de forma branda, mas que ela não tire de você a alegria da comunhão quando nós podemos. Escola dominical e culto. Então todas as nossas reuniões não acontecerão até que essa cepa seja controlada, ou até que haja uma imunidade, não é, da maioria das pessoas, para que nós possamos voltar a ter as nossas reuniões, os nossos almoços, as nossas alegrias em estarmos juntos, partir o pão, visitar uns aos outros. Realmente, irmãos, agora não é hora. Agora é hora de muita seriedade no trato dessa doença, de preservar a nossa saúde, porque se Deus quiser, em breve nós poderemos comemorar um início de uma etapa muito mais alegre, muito mais em comunhão, muito mais em alegria de estarmos juntos. Ainda há vontade de partilhar com os irmãos o pão de cada dia, mas ainda é muito difícil para que isso aconteça. Portanto, irmãos,
Nós não teremos o nosso almoço agora em fevereiro, como estávamos programando, não teremos as nossas reuniões normais no culto, teremos apenas a escola dominical e o culto, as reuniões em casa, somente familiares, se tiver, não é? As reuniões de oração. Faça a reunião com a sua família, não tem nenhum problema, desde que todos tenham todos os cuidados. Faça com a sua família as reuniões. Teremos as nossas reuniões na quarta-feira de oração, ainda de forma pela web, mas certamente já voltaremos. Irmãos, é uma notícia ruim, não é? Essa, porque passamos por isso há pouco, mas as circunstâncias não impedem o povo de Deus de ser povo de Deus. Eu espero que as circunstâncias não impeçam você de ser povo de Deus. Com todo cuidado, se você pode, não deixe de estar na escola dominical, não deixe de estar no culto à noite. No dia 6 nós teremos uma importante decisão, teremos que eleger um presbítero, é necessário que haja quórum, portanto é necessário que você esteja aqui no dia 6, na escola bíblica dominical, não é? Se você já indicou o seu nome, eu vou tomar ciência disso daqui a pouco, e então o conselho irá se reunir, haverá essa decisão, nós precisamos disso, até para a documentação da igreja, então não deixe de vir. Não perca o culto, a escola dominical, se você pode vir. Evidente que se você tiver qualquer sintoma, qualquer problema, irmãos, é compreensível que nós tenhamos. E é compreensível que nós fiquemos em casa. É responsabilidade nossa ficar em casa. Mas de alguma forma, se você pode, se você não tem nenhum indício de doença nenhuma, venha para a escola dominical e para o culto. Continuamos tendo os nossos cuidados. O poder público está aí restringindo as coisas novamente. Mas nós aqui não temos nenhum problema quanto a isso. Há poucas, nós somos uma igreja pequena, que não vai se encher naturalmente com todos os irmãos. Então, não há nenhum perigo, não há nenhum problema. Pode voltar, pode estar na igreja, no culto, na escola dominical. Faça isso com muita alegria, irmãos. Eu imagino aqueles irmãos reunidos nas catacumbas, nos cemitérios, sendo cerrados ao meio, sendo perseguidos, jogados aos leões, com a vontade imensa de partir o pão de casa em casa, e eles eram impedidos disso. O diabo sabe como agir contra a igreja, e ele sabe que se ele continuar dessa forma, ele enfraquece a igreja. Não deixe o diabo enfraquecer a sua vontade de estar na igreja, de ser fiel a Deus, de ser fiel à sua igreja. Ela existe por você, para que você possa exercer o seu dom e assim trazer muitos outros à presença de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia, que a presença do Senhor seja visível na sua casa, na sua alma, no seu coração. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. O diabo sabe tirar as pessoas da sua comunhão com Deus na sua casa. Portanto, essa estratégia do inimigo não é nova, não é nova. Ela é antiga. Ela sempre foi feita visando tirar as pessoas dessa comunhão, dessa instrução na palavra de Deus. Não deixe que isso aconteça com você, nem com a sua família. Se você pode, se você não tem nenhum problema, venha à escola dominical, venha ao culto. Mas mantenha todos os cuidados, por amor a você, a sua família, aos seus amigos, às pessoas que cercam. Tenha todos os cuidados, sem medo, mas com muito respeito ao próximo, não é? Muito respeito ao próximo. Mantenha a máscara o tempo todo na igreja, evite o apertar de mãos, evite o abraçar, porque ninguém sabe, não é? O que pode acontecer. Mas que Deus te abençoe, irmãos. Voltamos, vai ser um ano de bênção, um ano de glória de Deus. Vai ser um ano em que Deus deverá operar poderosamente através daqueles que tiverem coragem para estar na casa do Senhor, viver intensamente a sua fé, na comunhão dos santos, mas sem nenhum atropelo, sem nenhum exagero, somente com aquela fé que incendeia o coração do crente, aquela fé que Jesus colocou no seu coração. Seja fiel a Deus, seja fiel à sua igreja, seja fiel à comunhão da sua igreja. E não deixe de congregar, mas com todo cuidado. Restringimos assim as nossas reuniões, as nossas comemorações, mas não deixamos de comemorar o Cristo que morreu, que ressuscitou para que nós fôssemos salvos.
Jesus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você e por sua casa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, assim como o Senhor fez aos irmãos, dando a eles, ó Deus, eterna comunhão, aquela comunhão gostosa, ó Deus, que lhes foi tirada, que foi, ó Deus, usurpada deles, e que agora está sendo usurpada de nós. Pai, que assim como o Senhor fez a eles, o Senhor nos preserve com vida, com saúde e com fé. Que a nossa fé, ó Deus, ao invés de diminuir, se fortaleça, para que, se for preciso ir aos cemitérios, às catacumbas, às covas, nós sejamos capazes de louvar o nome do Senhor em conjunto. Que o Senhor traga o seu povo, a sua igreja, que o Senhor remova, ó Deus, esse vírus que tem assolado a humanidade. Que o Senhor nos dê saúde, nos dê força, e a cada casa que o Senhor acampe os anjos do Senhor, para que sejam guardados e protegidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique com Deus, meu irmão, e até a próxima oportunidade, quando estivermos juntos. Que o Senhor guarde a sua casa, que o Senhor te abençoe, que o Senhor levante a sua mão, o seu rosto sobre ti, e que o Senhor te dê a sua paz.